Estamos de volta na edição número 100, ao vivo aqui na TV Master, do programa Saúde Master, com a neurocirurgiã, a doutora Juliette Diniz. Doutora, nós vamos continuar, são muitas as perguntas, a gente vai entrar mais agora nas patologias, nos tratamentos. O aparelho que nós mostramos aí, o chamado Gamma Knife, ele tem uma atuação muito diversa. E a gente nota aqui, a gente vai citar coisas que parecem até inacreditáveis. Olha o que eu vou dizer aqui. O equipamento, o Gamma Knife, pode ser utilizado para tratar uma variedade de distúrbios. Aqui eu vou citar alguns. Lógico, distúrbios neurológicos, inclusive com metástases no cérebro. Doutora, eu vou parar aqui. A senhora estava me contando aqui nos bastidores que agora, ultimamente, se eu não me engano, tratou de um paciente que estava com quantas metástases, doutora? Tinha 15 metástases cerebrais. 15. Logicamente, é óbvio, em pontos diferentes do cérebro, né? Aí, doutora, o procedimento, lógico, de um paciente desse chegou, está diante de um equipamento desse, que é o Gamma Knife. Qual foi o procedimento? Quantas sessões? O que foi que ocorreu? Como está esse paciente agora? E aí, doutora? Então, exatamente, era um paciente que tinha 15 metástases cerebrais e a opção foi por tratá-las com radiocirurgia. Então, como é que consiste o procedimento? A gente avalia, viu que tinha indicação, dava para executar o procedimento radiocirúrgico. O somatório do volume dessas lesões tem um limite. Então, a gente não se preocupa com a quantidade de lesões, a gente se preocupa com o somatório do volume de lesão, para assegurar que o cérebro vai receber uma quantidade de radiação tolerável que não vai gerar repercussão em órgãos nobres, como o órgão da visão, por exemplo, como o nervo óptico, e o paciente vai ter uma evolução adequada, permitir um tratamento adequado. Então, o paciente ele chega no hospital, essencialmente em jejum. A primeira coisa que a gente faz é colocar aquele halo estereotáxico, com aquela fixação com os pinos. O paciente vai para o setor de imagem fazer uma tomografia com halo, que é a tomografia estereotáxica, que permite a localização adequada e precisa de cada uma dessas lesões. A gente faz o planejamento num sistema de planejamento específico. Então, cada lesão, cada uma das 15 lesões, ela é planejada. Feito isso, a gente sabe o tempo de tratamento, avisa ao paciente, deixa ele se alimentar e vai colocar o paciente na máquina de tratamento já avisado o tempo. Eventualmente, se ele precisar interromper por ansiedade, por qualquer tipo de desconforto, a gente pode interromper. E é executado o tratamento. Acabou o procedimento, a gente retira o halo e o paciente ele é liberado no mesmo dia e vai seguir com sua vida habitual. De situação inadequada, o que é que poderia chatear o paciente? Eventualmente, uma dor de cabeça discreta no dia seguinte. E daí para frente a gente vai acompanhar o paciente ambulatorialmente com imagem. Então a gente poupa o paciente daquelas subsequentes idas ao hospital para realizar diferentes frações. Esse paciente ele foi tratado com um único dia, a gente chama de sessão, uma única sessão de radiocirurgia. Uma única sessão, doutora? Muito interessante. Vocês estão vendo que realmente é de impressionar, né? A pessoa chegou numa situação como essa, né, a nível de tumores, e sem anestesia, lógico, adequadamente colocado ali no Gamma Knife, há um feixe de raios gama, direcionados. Eu li, doutora, que parece que são mais de 200, né, raios que se direcionam a um certo ponto, é isso mesmo? A depender da máquina, a gente tem um número variável de fontes de cobalto, né? A fonte da radiação gama é o cobalto 60, né? Na máquina do tipo Perfection, que é uma das máquinas mais modernas, hoje a gente tem 192 fontes divididas em 24 setores. Então, vai sair a radiação proveniente dessa fonte e entra por pontos diferentes do crânio do paciente. Isso explica porque não é lesivo em outras estruturas, porque aquela quantidade de radiação ela é isocêntrica, ela vai ser direcionada a um centro. Então, só aquele ponto vai receber a somatória daquela radiação. O restante é poupado. Doutor, eu tenho, Gil, outras fotos aí na sequência que estava mostrando aí
que é justamente evidenciando, creio, a doutora vai falar com todo o balizamento, evidenciando aí os pontos, né, doutora? Ou seja, a partir do momento que há toda essa interação, né, com o equipamento e todo o direcionamento, vai ocorrer essa carga que, vale-se dizer, e é muito importante o que eu vou dizer agora, e lógico, a doutora vai evidenciar, que esses raios, essa radiação, não vai promover nenhum malefício ao paciente, não é isso, doutora? Exato. O que funciona da seguinte forma: o restante do corpo do paciente não vai estar recebendo nenhuma dose de radiação considerável. A dose ela vai ser concentrada na lesão. Essa é a grande diferença da radiocirurgia. Ela permite uma dose formatada adequadamente à lesão. E os outros órgãos que a gente chama de órgãos de risco, como o tronco encefálico, que é responsável por funcionamentos vitais, o nervo óptico, que é responsável pela visão, a cóclea pela audição. Essas estruturas a gente consegue controlar a quantidade de radiação para uma dose que não vai gerar um efeito negativo nesses órgãos que a gente chama de órgão de risco. O objetivo, o marco da radiocirurgia é essa dose elevada, focada na minha lesão, com preservação de estruturas normais, tecidos normais e tecidos de risco. Doutora, sabemos, né, até no início do currículo, lógico, precisaria talvez um programa para falarmos de todas as vertentes realmente do currículo da doutora Juliette Diniz. Doutora, a senhora tem grandes especializações em dor. É lógico, eu não sei se isso foi notado, que depois de um ano, mais de um ano de pandemia, a senhora tem notado casos mais graves no âmbito da dor? Qual é a ótica da senhora de análise durante a pandemia que estamos ainda vivenciando? Tem tido vários trabalhos justamente para avaliar a ocorrência ou o agravamento de dor em pacientes pós-Covid. A gente tem observado, por exemplo, em pacientes que têm quadro de enxaqueca, quadro de cefaleia, dor de cabeça, já prévias ao Covid, um aumento da dor, um aumento dessa frequência de dor, e naqueles que tinham uma dor controlada, o aparecimento de dor. Também tiveram casos de, eventualmente, lombalgia, mas o que eu tenho observado é, principalmente, que naquele momento do Covid, ou pouco tempo depois, tem uma exacerbação, e com o ajuste de terapia física, medicação, o paciente ele tende a voltar para o seu estado basal, volta a ter uma melhora e um melhor controle da dor. Doutora Juliette, sabemos que várias pessoas pelo mundo afora têm o chamado TOC, ou seja, o transtorno obsessivo compulsivo. E aí, doutor, esse equipamento teria alguma fundamentação nesses casos? Olha, o transtorno obsessivo compulsivo é um distúrbio, né, uma alteração psiquiátrica muito importante. O número 1 do tratamento de um paciente com transtorno obsessivo começa com o tratamento psiquiátrico adequado e com ajuste de medicação. A indicação das duas situações, da estimulação cerebral profunda e, eventualmente, a radiocirurgia, ainda é um uso que a gente chama compassivo. Para você indicar uma estimulação cerebral profunda num paciente que tem transtorno obsessivo compulsivo, existe uma série de preceitos e de avaliações que têm que ser realizadas. O paciente tem que estar dentro do critério de realização. Tem que ter uma faixa etária adequada, tem que ter sido avaliado por pelo menos 2 psiquiatras, tem que ter tentado diferentes formas de medicação, tá, para você poder indicar. E, depois disso, ainda tem que ser solicitada uma autorização do Conselho Federal de Medicina para poder executar uma estimulação cerebral profunda. Da mesma forma, a radiocirurgia, ela também precisa de uma liberação. Atualmente tem, principalmente em radiocirurgia, diferentes protocolos de pesquisa. A Universidade de São Paulo ela tem sido pioneira nisso. Eu tive a oportunidade de ver que eles estão desenvolvendo vários trabalhos na área, mas assim é fundamental ter um cuidado com essas técnicas novas. A gente tem doenças, patologias que podem ser tratadas e já está comprovado, assim como a gente tem patologias que estão em avaliação e aceitam o uso compassivo, e a gente também tem patologias que só está sendo realizado no âmbito da pesquisa. É um cuidado muito importante para a gente não extrapolar uma indicação
para uma doença sem ter ainda um respaldo. Então, quando se fala de transtorno obsessivo compulsivo, tem todo esse acompanhamento que precisa ser feito e toda uma liberação e um suporte do Conselho Federal. Doutora Julieta, estão perguntando muito, desde o início, na verdade, desde o primeiro bloco, sobre as situações ligadas com o mal de Parkinson. Parece-me que o equipamento, vamos dizer assim, não é tão específico nesses casos, mas, obviamente, a senhora é que vai dizer. E aí, doutora? Então, a doença de Parkinson, né? A doença de Parkinson, ela é uma doença neurodegenerativa, ela é uma doença que não tem cura, ela acomete cerca de 1% da população acima de 65 anos. Ela cursa com alterações significativas, ela tem sinais que a gente chama de cardinais, são achados motores que dão o diagnóstico dessa doença, né? Que há uma lentificação, a bradicinesia, uma rigidez, tremores e alteração postural e alteração do equilíbrio. O início do tratamento do paciente com doença de Parkinson é um tratamento medicamentoso, né? A levodopa foi instalada, iniciada no tratamento por volta de 1968 e ela tem um resultado muito bom. Quando começa a ter uma redução desse efeito, é o que a gente chama de wearing off, né? Uma perda do efeito, ou quando o paciente tem efeitos colaterais importantes com a levodopa, ou pacientes que têm tremores refratários, aí a gente tem que pensar em uma nova possibilidade de ajudar esse paciente e melhorar a qualidade de vida. Opções neurocirúrgicas. A número 1 é a estimulação cerebral profunda, aquela penúltima imagem com o aparelho estereotáxico colocando o eletrodo. Então, essa é a estimulação cerebral profunda, que é conhecida como Deep Brain Stimulation, como DBS, popularmente tem quem chame de chip cerebral. É uma estimulação elétrica de um alvo que vai promover uma melhora nesses sinais cardinais, nesses achados motores que eu mencionei. A radiocirurgia pode ser uma possibilidade? Pode, mas ainda não é o número 1 no tratamento da doença de Parkinson. O número 1, quando a gente fala em termos neurocirúrgicos, é a estimulação cerebral profunda, que também é uma técnica minimamente invasiva, só que ela consiste em deixar um device, um sistema de marca-passo e de eletrodo implantado no cérebro para estimular. Tem uma vantagem. Diferentemente da radiocirurgia, a radiocirurgia é uma técnica que vai fazer uma lesão. E ela é irreversível. A estimulação cerebral profunda, ela é uma técnica que ela é reversível. Implantei, eu posso deixar ligado, eu posso desligar, e se eu precisar, eu posso remover. A radiocirurgia, eu mando aquela radiação para o meu alvo. Esse alvo pode ser um tumor, esse alvo pode ser uma malformação vascular, e no caso da doença de Parkinson, é um núcleo que está alterado, que está gerando aquele sintoma motor. A partir do momento que eu encaminho a minha radiação, que eu faço uma lesão nesse alvo, eu não tenho mais um retorno. Então, para a doença de Parkinson, pensando em alvos, núcleo subtalâmico, globo pálido, a estimulação cerebral profunda tem uma posição mais bem estabelecida. Mais bem estabelecida. Doutor, justamente aí, Gil, no início das imagens, as pessoas estão perguntando aqui, apareceu algo parecido, lógico, com uma caixa de ferramenta. As pessoas já ficam argumentando de tudo. Vai furar o nosso cérebro. E aí, doutor, essa imagem aí? Não, isso é muito interessante. Isso faz parte, juntamente com aquele halo que eu chamei de halo de estereotaxia, do sistema Lexell de estereotaxia. Esse sistema ele é um dos sistemas mais modernos quando fala em localizar um ponto com precisão dentro do cérebro. Então, do lado esquerdo, a gente tem o que a gente chama de pinos. Eles têm diferentes tamanhos, porque a gente vai fazer a fixação de um mesmo halo em crânios de diferentes tamanhos. Então, dependendo do tamanho do crânio, eu vou selecionar. Como eu mencionei, a gente faz uma anestesia local em cada ponto, né, nos 4 pontos de fixação. Então, o paciente ele tem uma sensação de toque, mas a anestesia ela tira a sensação dolorosa. Então, a gente coloca isso com muita tranquilidade. A gente coloca isso em criança, coloca em paciente idoso, coloca em adulto. É muito raro uma intolerância a isso. Quando necessário, que como eu mencionei, são em raros casos, a gente faz um sedativo leve para o paciente ficar mais confortável. Do lado direito, a gente tem a ferramenta, que a gente tem que fixar, né? Tem que apertar esse pino. São ferramentas para apertar o pino, fazer a rotação dele com conforto. Basicamente é isso.
Com relação a furar o crânio, perfuração, não é o que a gente espera. A gente fixa o crânio, ele é dividido, o osso dele tem uma tábua externa, uma cortical externa, uma porção intermediária chamada de díploe, que é uma porção um pouco mais amolecida, e uma cortical interna. Com esse pino, a gente não ultrapassa a cortical interna, ou seja, a gente não chega perto do cérebro. Isso não é para acontecer. Entendi. Doutora, eu vou fazer um pedido aqui, justamente, eu vou direcionar o pedido, nem conheço ele pessoalmente, mas sei da sensibilidade do nosso governador, do João Azevedo, o governador aqui do estado da Paraíba. Governador, eu já entrevistei aqui, por exemplo, e conheço muito bem o trabalho de excelência do Hospital Metropolitano. O Hospital Metropolitano é uma referência, eu sempre digo, é um templo da saúde aqui na Paraíba, e lá presta serviços de alta complexidade, tanto para o coração como para o cérebro. João Azevedo, governador, seria o maior presente para a população de toda a Paraíba, e eu tenho certeza que o Estado tem condição de fazer isso, com certeza. É um grande presente. Seria o presente também da edição número 100 aqui do Saúde Master, levando informações verdadeiras, segundo a ciência, que salva a vida. É adquirir o Gamma Knife. Adquire um equipamento como esse. Coloca lá no Metropolitano. Imagine quantas pessoas, quantas patologias que ali estão no dia a dia da população, que podem ser amenizadas ou curadas com esse equipamento. Portanto, se me perguntasse hoje qual é o presente que eu queria na edição 100, porque fazer um programa não é fácil. É preciso muita dedicação, é muito tempo, e só Deus sabe, né, a gente tem que crer muito em Deus, para ter uma doutora de um conhecimento desse, notado aqui, evidenciado, uma paraibana, e com o nome Juliette, quer dizer, combinou tudo no programa 100. Portanto, governador, é muito importante. Eu sei, mesmo que se o senhor não estiver assistindo aqui, o senhor é muito solidário com a TV Marte, sempre está sendo entrevistado aqui pelo nosso Alex Filho e toda a parte relativa, vamos dizer assim, política aqui da emissora, que conta com grandes profissionais. Eu não me lembro o nome de tantos, não vou cometer o pecado de esquecer, mas, governador, seria muito importante a aquisição de um equipamento desse para a população. Eu pude realmente me aprofundar, a doutora me mandou, lógico, várias ações, vários procedimentos, um material muito rico, falando sobre esse equipamento e as maravilhas que ele pode proporcionar para os tratamentos. Portanto, esse é um pedido, é o governo do Estado. Nós temos condição de ter um equipamento desse aqui. A qualificação, nós já temos uma doutora que é paraibana. Eu sei que ela não pode ficar aqui, infelizmente, mas de repente ela pode dar o treinamento que eu notei, doutora, na senhora, isso assim é uma qualidade enorme. É que a senhora é muito acessível. A gente, quando se depara com pessoas que livremente estão dispostas a vir num programa, chegou de São Paulo ontem, está especialmente aqui, porque ela não chegava habitualmente dos dias da terça para estar aqui numa quarta. Normalmente, sempre na quinta e na sexta. Portanto, é muito importante esse momento aqui. Portanto, será um presente para toda a Paraíba a aquisição desse equipamento. O que é que a senhora acha, doutora? Olha, eu acredito que seria uma aquisição interessante. É um equipamento que é muito moderno. A gente sabe que só tem 4 locais, como foi discutido, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília. Permite fazer um tratamento minimamente invasivo. É um tratamento custo-efetivo, ele não é uma máquina de um custo barato, mas ela é custo-efetiva. É uma coisa muito interessante. Quando a gente pensa que vai fazer um procedimento cirúrgico do tipo tratamento de uma malformação arteriovenosa, é um procedimento cirúrgico extenso, difícil, com diferentes riscos. O paciente ele pode precisar de ficar numa UTI por tempo prolongado, e a gente sabe que a UTI ela tem um custo considerável.
Então, quando você compara executar uma radiocirurgia, isso eu menciono nos casos viáveis, nem todo caso de malformação arteriovenosa ela pode ser tratada claramente com radiocirurgia, mas nos casos viáveis, ela pode sair 40% mais barato do que fazer um procedimento cirúrgico. Então, uma técnica que é eficaz, é uma técnica que bem menos invasiva, é uma técnica que agrega qualidade de vida para o paciente, que é extremamente custo-efetiva. Então, eu considero, sim, que eventualmente pode ser uma aquisição significativa. E, governador, além de tudo, eu sei que o senhor hoje postou muita coisa da Juliette, merecidamente, né? Nós temos aqui evidenciando, fundamentando tudo isso, a doutora Juliette também, sendo que é a Juliette Diniz aqui, a grande neurocirurgiã. Eu queria agora falar no nosso patrocinador, que é o Laboratório Maurílio de Almeida. O Gil vai colocar algumas imagens, não sei se vocês sabiam, mas o Laboratório Maurílio de Almeida já tem 70 anos de existência. E conta aqui na Paraíba, com unidades espalhadas em todo o estado, são ao total 48 unidades. Tanto se diz há muito tempo, você encontrará uma unidade do Laboratório Maurílio de Almeida no seu caminho. É lógico, não poderia ser diferente. O Laboratório Maurílio de Almeida está desde o início, com toda a excelência e a precisão absoluta, fazendo os exames da Covid. Vocês viram aí o exame sorológico, que é esse que sai no mesmo dia, e só no Laboratório Maurílio de Almeida, o exame mais preciso é esse que está aparecendo, mas note o que está dizendo, em até 48 horas. Normalmente é bem mais rápido, porque o Maurílio de Almeida tem toda essa experiência, uma equipe muito balizada e todo o esmero, são 70 anos, é uma tradição realmente. E além de tudo, vocês têm um artifício do Maurílio de Almeida na palma da mão, que o Gil vai mostrar. É o aplicativo aí do Laboratório Maurílio de Almeida. O aplicativo pode ser baixado e deve ser baixado em qualquer loja, é gratuito, é óbvio, ou na loja do Google Play para quem tem Android, ou na loja da App Store para quem tem iOS. E não sei se está dando para notar, creio que sim, as opções no aplicativo são inúmeras. Você pode agendar o seu exame, obviamente todo o caráter ligado com a ação em domicílio, o Maurílio de Almeida tem feito de uma forma magnífica. É lógico que com a pandemia todos os procedimentos de segurança e os protocolos eles mudaram. Naturalmente, mas o Maurílio de Almeida segue realmente na íntegra e você tem essa segurança e essa precisão absoluta. E o Maurílio de Almeida, vai mostrar agora na próxima imagem, é o único, vou repetir, único laboratório do Brasil e o primeiro a ter esse selo. Esses selos são dos 4 aplicativos que salvam vidas. Está ali aparecendo o SOS Mulher Brasil, depois tem o SOS Brasil Criança, o SOS Cães e Gatos e o SOS Amazônia. E tem o projeto na forma maior que o Maurílio está fazendo parte, repito, o primeiro laboratório do Brasil com essa certificação, que é o projeto Nós Salvamos Vidas. Portanto, pensou em laboratório na Paraíba, você sempre vai pensar, é inevitável, em Maurílio de Almeida. Doutora, é lógico, eu vou poder, com esse contato, obviamente, repassar as várias perguntas que estão chegando. É lógico, a gente está quase se aproximando do final, mas sempre aqui a gente reserva o final do programa, e eu digo, não poderia ser diferente, as palavras de otimismo. A senhora esteve me falando, né, a senhora também já teve a Covid, já está evidentemente vacinada. Qual é a sua ótica? Eu sei que a senhora está em São Paulo. São Paulo, lógico, um grande centro, né? Lá tudo é mais complicado, tratando-se da complexidade da Covid.
Como é que a senhora está vendo esse momento Covid no Brasil e, por não dizer, em São Paulo? E qual a sua visão de esperança, de futuro para todos os brasileiros e, por não dizer, para o mundo? Fábio, nesse período de Covid, é um período complicado para todo mundo. Vivendo lá em São Paulo, diariamente, nos diferentes hospitais, a gente observou nos últimos meses um aumento na quantidade de pacientes em UTI, uma redução na faixa etária do paciente, e que se refletiu numa maior permanência nesses pacientes em UTI. A gente teve uma notícia ruim de um grande humorista ontem, que foi a óbito, junto com 400 mil, acredito que, casos de óbito. Então, é uma situação complicada, é uma situação que todo médico ele tem que estar à disposição de alguma forma, seja para informar, e aqui eu me sinto na obrigação de fazer um incentivo à vacinação, que eu acredito que seja hoje a nossa melhor forma de combater a pandemia. A gente tem o ministro, o Dr. Marcelo Queiroga, que tomou essa posição de uma forma louvável, e eu acredito que, apesar de estarmos vivendo ainda uma situação limitada, a perspectiva, principalmente com a vacinação, me parece ser de otimismo. Então, acredito que é cada um fazer a sua parte, usar a sua máscara, se vacinar para se proteger e proteger aos demais, inclusive aquelas pessoas que ainda não se vacinaram, e vamos seguir a vida e esperar um momento melhor. Bem, como é o programa número 100, eu não poderia deixar jamais, né? Eu quero agradecer muito a minha esposa, que é a produtora do programa, a Verônica Amorim. Eu vou contar uma curiosidade da minha esposa, que além de ser uma grande decoradora, ela é design. E quando o programa iniciou, há cerca de 1 ano e 9 meses, vai completar, até esse cenário que está aqui, que os senhores estão habituados, né, a observar no programa Saúde Master, todo mundo diz, as fotos aqui ficam lindas, tudo aqui é bonito no Saúde Master. Esse cenário é da sensibilidade da Verônica Amorim. Então, eu quero assim agradecer, porque são detalhes, mas são detalhes de suma importância. Começa daí, quer dizer, há 1 ano e 9 meses, essa imagem que vocês estão aqui a verificar, são imagens que remetem, logicamente, à vida, ao início, ao DNA, não é? E houve todo esse planejamento, é lógico, um projeto de sucesso, né? Eu sempre quero agradecer, não posso deixar de agradecer nessa edição número 100 ao nosso presidente aqui, ao Alex Filho. Eu sempre digo, teve toda a visão, eu propriamente, tem meu pai, Heraldo César, que é uma pessoa da área de comunicação, eu tenho esse DNA, mas eu não estava inserido propriamente na área. Portanto, eu vim aqui há 1 ano e 7 meses falar sobre os meus aplicativos e na saída, o Ivan Araújo, nosso diretor-geral, ele me chamou e disse, Fábio, eu gostei da sua desenvoltura e a gente tem um projeto aqui de saúde. O que é que você acha? Eu sou muito impulsivo, eu nasci de 8 meses, ou seja, eu gosto que as coisas já aconteçam rapidamente. Por mim, se eu tirasse dessa Mega Sena, parece que está acumulado, viu, doutor? Eu já comprava um equipamento desse para deixar ali no hospital, porque as pessoas que têm o coração voltado para Jesus estão sempre procurando fazer o bem. E para fazer o bem não existe limites, certo? Portanto, a minha mensagem é de total agradecimento, porque no momento que eu entrei ali e que houve essa visão e essa liberdade e essa confiança em dizer, Fábio César, você está apto a apresentar um programa de saúde. E assim chegamos agora na 100ª edição. E eu quero dizer, e é pura verdade, já tem uma reserva no programa para a edição 200. Não vai ser da senhora, a senhora vai ser logo edições adiante, se Deus quiser. Mas para ter uma ideia, doutora, nós trouxemos para aqui, eu acho que o único programa da TV brasileira, se duvidar, eu acho que o único, eu não vi aí no YouTube, eu tenho procurado. Nós trouxemos o robô que está atuando na pandemia, o Róbios, está lá na Unimed, aqui na Unimed de João Pessoa, e eu trouxe também o inventor, o francês casado com a paraibana, o Olivier.
E nós entrevistamos aqui nessa bancada o Olivier e o robô. O robô também foi entrevistado. Portanto, foi essa visão, foi essa liberdade e essa confiança, a partir, repito, do nosso presidente aqui, do Sistema Master de Comunicação, do Alex Filho, que o programa Saúde Master realmente se tornou um sucesso, graças a Deus. E eu aqui só tenho a agradecer essa equipe, né? Eu sou muito ruim para nome, assim, mas assim, eu agradeço, da hora que a gente chega na portaria, o modo no qual a gente é recebido, né? Enfrentando uma pandemia, praticamente o programa não parou. Os senhores, as senhoras, imaginam o que é isso? Já tive Covid também. Imagina a pressão, é normal com a família. Fábio, tu vai morrer. Fábio, tu está se arriscando. Fábio, tu está entrevistando o médico que está saindo uma UTI Covid e está lá do teu lado. Isso é normal, isso é cuidado. Mas nós pensamos sempre aqui que a informação, tomando todos os critérios de segurança que temos tomado desde o início, a informação que salva vidas, ela tem que predominar. E doutora Juliette Diniz, é lógico, não poderia ser diferente. Isso aqui faz parte, doutora, da minha história. Eu criei esses aplicativos. O primeiro foi o SOS Mulher Brasil. O segundo, o SOS Brasil Criança. E agora, na sequência, vem o SOS Cães e Gatos e o SOS Amazônia. Todos gratuitos. No caso dos dois primeiros, o SOS Mulher Brasil, já há quase 2 anos. E o SOS Brasil Criança, há quase 1 ano, salvando vidas a um toque. Baixe agora. São 7 maneiras diferentes de denunciar. Você clica aí e automaticamente cai lá em Brasília, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, onde eu estive para ver. Eu estive dentro do 180. Isso aqui está lidando com vidas. Eu fui lá verificar. Quando a ministra Damares observou o projeto de Fábio César, está aqui, os 4 aplicativos, voltados aí para salvar vidas. Quando a ministra me chamou lá, e ela perguntou para mim, ela perguntou na reunião lá com várias pessoas, o que é que você quer, Fábio? Você quer vender os aplicativos? Não, eu não quero vender. Eu quero só que os aplicativos sejam usados de forma gratuita e pela via educacional. E eu disse, ministra, um pedido eu tenho a fazer. Eu quero conhecer o 180. Assinei lá vários termos de confidencialidade. Fomos escoltados, porque é um local de segurança descaracterizado em Brasília, e eu vi o que pouca gente viu, e o que pouca gente jamais vai ver. 600 mulheres bilíngues, trabalhando 24 horas, atendendo denúncias, em todo o Brasil. A cada 4 segundos um telefone toca. Isso tem que acabar. Portanto, doutora, eu estou nomeando a senhora embaixadora dos aplicativos, certo? Ou seja, o grande compromisso que a senhora tem, a senhora já faz, que é em salvar vidas. E no caso dos aplicativos, obviamente, é divulgar e defender. Todos estão, repito, disponíveis, gratuitos, e aqui, devidamente, aqui, vamos dizer assim, selado aqui a participação no programa, está aqui, doutora Juliette Diniz. Portanto, doutora Juliette Diniz, primeiro do que a Juliette do BBB, a senhora está sendo nomeada agora embaixadora dos aplicativos do projeto Nós Salvamos Vida. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço, me sinto honrada e é um trabalho social de extrema relevância. Então, só posso agradecer. Obrigado. Nós estamos realmente encerrando a edição número 100 do programa Saúde Master e é só realmente agradecer. Como eu sempre digo, agradecer primeiro a Deus. Teremos programas extraordinários. Eu digo assim que é um mês de comemoração. Aí a cada programa você vai ficando mais empolgado. No decorrer desse mês, só para citar, eu sei que a parceria foi feita com todos os hospitais. Hoje a gente tem, por exemplo, o Hospital da Unimed, de João Pessoa, de Campina Grande. Nós entrevistamos aqui todos os diretores de hospitais do Estado e da Prefeitura. Hoje a gente tem um contato muito forte com o Hospital Português do Recife.
O Hospital Português do Recife é caracterizado por ser um dos maiores do Norte e Nordeste. Tem quase 1000 leitos. Portanto, a gente vai ter médicos como os que já vieram, outros médicos. Tem o doutor Antônio Calado, que deve vir esse mês, está apenas para uma confirmação, mas ele já disse que virá. Ele fez a primeira cirurgia usando o robô mais moderno do mundo, que está lá no Português, o Da Vinci XI. Ele fez a primeira cirurgia em uma criança do Norte e Nordeste. E ele vai vir aqui mostrar isso. São pessoas que, através do trabalho, através do conhecimento e instruídos por Deus, conseguem fazer maravilhas. Portanto, esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso compromisso para sempre. E só tenho a agradecer, viu, doutora? Assim, de coração. Quando a senhora confirmou que viria, aí eu começo, lógico, a orar. Aí eu vendo ali a Juliette no BBB, pesquisando para essa entrevista, e eu disse, até no programa passado, e eu acho que o Brasil não tinha nem dúvida, né, que a Juliette seria campeã. E eu digo, com 100 dias, né, que passaram lá no BBB, agora o programa número 100, e a gente tem aqui a doutora Juliette Diniz. Portanto, assim, só tenho a agradecer realmente, viu, doutora? Muito obrigado, assim, eu estou muito feliz. Quero contar com a senhora e vou contar, não tenho nenhuma dúvida em outros programas. Eu já sei que normalmente nas quintas e nas sextas-feiras a senhora está por aqui, por João Pessoa. É lógico que quando combinarmos a senhora vai vir um pouco antes, mas não faltarão temas e o público quer ver sempre a senhora. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Estamos encerrando a edição número 100 do programa Saúde Master. Fiquem com Deus e acompanhem sempre as outras exibições do programa. E não esqueçam, vão agora em TV Masterplay, vocês vão encontrar toda essa entrevista lá e há um modo bem fácil de salvar vidas. Baixe, é público, baixe o vídeo e comece a compartilhar nas redes sociais. E você vai ajudar também, ainda agora, estamos começando já, o dia, no caso de quinta-feira, mas você vai amanhecer tendo a certeza. Ajudei a salvar vidas. Fiquem com Deus.